Então, boa noite. Nós estamos dando início à palestra com a presença do professor Amaury Mendes Pereira. O professor Amaury é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais pela UERJ, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, especialista em História da África pelo Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes e graduado em Educação Física e Desportos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre 2001 e 2003, foi pesquisador do Centro de Estudos Afroasiáticos e de 2003 a 2005, do Centro de Estudos Afro-Brasileiros, ambos da Universidade Cândido Mendes. Desde 1999, é professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em História da África e do Negro no Brasil, da Universidade Cândido Mendes. Tem experiência em pesquisa, ensino e extensão nas áreas de educação, ciências sociais e história, atuando principalmente nos seguintes temas: História da África, diáspora africana nas Américas, teoria social e estudos de relações raciais, educação e questão racial no Brasil, movimento negro e movimentos sociais. Foi presidente do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras no Rio de Janeiro e diretor da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Teoria e Planejamento do Ensino, do Instituto de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Federal Rural do Rio de Janeiro. O título da palestra é Gosto se discute, : pode-se estudar a história da África e a história do Brasil sem considerar a questão racial? Então, com vocês, o professor Amaury. Fique à vontade, professor. Não, então, boa noite, professora Rosane, meu amigo Ricardo, né, que me convidou e me deu a maior alegria. Né? Eu penso que a turma toda sabe aqui que o curso de especialização, pessoal, trabalho mais para os professores, viu? Raramente, em contextos do ensino superior, os professores ganham mais para fazer, a não ser ensino privado. Professores de ensino público não ganham mais porque fazem, não é habitual, ganhar mais porque fazem cursos de especialização. Eu fico especialmente grato por essa oportunidade, pelo Ricardo ter me convidado e também acolhido pela professora Rosane e outros colegas presentes, porque é gente que realmente quer fazer educação, apesar de tudo. Gente que pode combater os negacionismos, está enfrentando a pandemia do jeito que dá, mas é gente que não consegue fazer mal feito aquilo que pode ser bem feito do jeito que der. Então, é uma alegria mesmo, não é surpresa para mim. Eu conheço o Ricardo há muitos anos e sei que sempre foi alguém engajado, com sangue no olho, tanto na questão propriamente educacional, né, quanto, mais especificamente, no acompanhamento, na discussão da questão racial no Brasil. Né? E a segunda questão, então, é um corolário dessa aqui, olha só, né? Porque é uma aula inaugural e levou muito tempo, né, pessoal? Muito tempo para que os temas que a gente vai abordar aqui, sobre ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, levou muito tempo para que isso fosse considerado um tema capaz de de inaugurar um curso de especialização. E ainda mais um curso de especialização desses temas. Para a gente ter uma ideia, está fazendo agora 25 anos
que aconteceu o primeiro curso de especialização, 360 horas, com monografia, no Brasil. Imagina bem, nós vamos falar disso aqui, por isso, olha só, o Brasil, né, é o país que recebeu mais ou menos a metade de todos os seres humanos vindos do tráfico atlântico de África para cá. Ou seja, quase a metade é muita gente. Todas as Américas, a outra metade vai um pouco para os Estados Unidos, um pouco para a América Central, um pouco para o Caribe e um pouco para a costa ocidental da América afro-latina. Do outro lado, lá o Equador, inclusive regiões, Peru, regiões que não fazem fronteira com o Brasil. Então, veja bem, só para cá quase a metade, é muita coisa. Foi o primeiro onde começou o tráfico e o último onde acabou a escravidão, nas Américas. Também não é pouca coisa. Durante quase 200 anos, só para cá que vinha barco um atrás do outro, cheio de seres humanos escravizados. Né? Para outras regiões, até 1700 e pouco, só ia 1, 2, 3 barcos para o Caribe, 3, 4 barcos para as Guianas. Para cá que vinha amplamente. Isso é muito bem trabalhado por um escritor, que eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, que me escapou agora. Né? Então, pessoal, olha o diferencial. O Brasil é o único país da Afro-Latinoamérica que houve escravidão e luta contra a escravidão em todo o território nacional. E é o maior da América do Sul, tirando os Estados Unidos, onde a escravidão era pouquinho. Com todo esse diferencial, o mais longo processo de tráfico e escravização, o único em que teve em todo o território nacional escravidão, lutas contra a escravidão, e o mais longo de todos. Veja bem, com todo esse diferencial, só em 1996, por iniciativa daquele mesmo velho professor, o grande Zé Maria, que havia criado o primeiro centro de estudos que estudou África para valer no Brasil, que foi o Centro de Estudos Afroasiáticos. Era assim, era 1,40 m de largura por 3 metros de comprimento, quando ele criou, lá na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, num prédio anexo da Igreja Nossa Senhora da Paz, lugar de riqueza, de Fausto. Mas o Cândido Mendes conseguiu ali um espaço e tal, e o Zé Maria passou a ser o vice-diretor do Centro de Estudos Afroasiáticos. Tinha um Centro de Estudos Africanos na USP, mas só estudava as relações de fato. O interesse, por sinal, foi muito bem sucedido de um professor que tinha vivência, um professor português, também com nacionalidade brasileira, professor Mourão, esqueci completamente o nome do Mourão agora, de tanto chamar ele só de Mourão. Então, ele tinha um centro de estudo na USP, mas, de fato, eu tentei lá em 1976, uma passagem, por sinal, uma passagem muito angustiante da minha vida, que eu vivi em São Paulo durante alguns meses, em 1976, e naquele período eu fui lá no Centro de Estudos Africanos e ninguém sabia. A maioria não sabia nem onde era. Né? Porque não era uma referência de estudos africanos naquele momento. Também tinha o CEAL, na Bahia. Mas, olha, eu vou dizer aqui, não digam para ninguém, por favor. Zé Maria dizia que o CEAL só estudava macumba e candomblé. Macumba, só estudava macumba. Né? E aí eu dizia, Zé, que é isso? Vamos lá visitar o CEAL e tal. E fui lá uma vez. Aí era o professor Fernando Augusto de Albuquerque Mourão, porque ele falava com... O meu nome é Fernando Augusto de Albuquerque Mourão. Aí eu nunca mais esqueci quando alguém fala assim conosco. Ou seja, pessoal, hoje, além de estar numa aula inaugural, é um curso de especialização em estudos, ensino de história de África e estudos afro-brasileiros. Né? Não é pouca coisa, a maior alegria de estar aqui, viu, colegas que me convidaram e o pessoal que está participando junto conosco. E aí, o que eu quero abordar aqui, exatamente assim, né? Porque nós temos, quando isso avançou, quando se tornou inevitável essa maré
uau, assim, de gente que começa a entrar forçando barra no ensino superior, começa a fazer seus mestrados, doutorados, e foi uma briga, vocês nem podem imaginar. Aí, quando o pessoal consegue fazer isso, e aí não tem mais jeito, não tem como represar, aí começa a aparecer, então é possível hoje você ter cursos com todo carinho e respeito que merecem, e merecem carinho e respeito, merecem mesmo, aí na UF, na UFRJ, na USP, em toda parte desse país já é possível, em grandes universidades, cursos de História da África. Mas nós somos terríveis. É um horror a gente começar a vida nesse negócio de tensão, né, de luta social, de querer, de fato, né, pegar firme na importância e postular a importância de se estudar a África nesse país, de que estudar as relações raciais é essencial para se entender como a ideia de raça, o racismo, as doutrinas do racismo científico, coisa que talvez a maioria aqui nunca tenha ouvido falar, que já foi ciência, né? Nós vamos passar rapidamente sobre isso daqui a pouco, como isso é inteiramente, ou quase, até bem recentemente, quase inteiramente silenciado. Isso fez parte da construção da sociedade brasileira, pessoal. Então, hoje, ao chegarmos numa aula inaugural e poder dizer gosto se discute, porque eu ouvi isso pelo menos num congresso com o pessoal que estuda a África, e não, mas é perfeitamente possível se estudar com a bibliografia que a gente escolhe, porque, afinal, eu entrei nesse campo por gosto, por vontade, estou colaborando. E aí a minha resposta foi, pessoal, olha, não leva mal não, mas gosto se discute. E vão ver por que gosto se discute. Né? Já falei uma parte. O diferencial brasileiro. Longevidade, amplitude e abrangência em todo o território nacional, teve presença negra, escravidão, luta contra a escravidão, né? E quantidade, só para aqui a metade veio para cá. Então, pessoal, com esse diferencial, como é que alguém, né, que queira estudar África nesse país não se dá conta de que só a partir dos anos 90, e em universidades públicas, nas grandes universidades, só a partir de 2000. E dou um exemplo pertinho de vocês aí. Lá em Niterói, não é tão longe assim de São Gonçalo, né? O professor Marcelo Bittencourt ganhou o primeiro concurso nesse país para ser professor de História da África. 2001, se eu não me engano, tomara que tenha algum amigo do Marcelo aqui, não sei se o Ricardo lembra, que vai dizer, não, foi 2000 ou 2002, pode ser. Ele foi ser professor na Universidade Federal de Pernambuco. Mas, gente, o Marcelo é flamenguista e é mangueirense. Abriu o concurso aqui no Rio, para a UF. O Marcelo voltou, com todo o respeito e carinho que ele tinha lá, ele gostou muito do período que ele viveu lá em Pernambuco, mas o Marcelo tinha que voltar para o Rio, que ele gosta de samba, é um cara maneiro e tal. Ué, mas é fácil assim? É só porque ele gostou? Não, é porque Marcelo Bittencourt era um dos poucos professores com lastro na formação em história como historiador, com tese sobre África, com notória vivência naqueles aspectos. Ele era um daqueles diletos alunos orientandos do famoso Zé Maria. Eu só vou falar assim, tá? Porque o Zé, senão eu começo a me emocionar, que sempre que lembro do Zé. Então, o grande Zé Maria foi orientador de Marcelo Bittencourt, e ele ganharia, até uns 10 anos atrás, Marcelo Bittencourt ganharia qualquer concurso onde ele fosse fazer, porque era um dos poucos professores com realmente acúmulo, convivência e produção sobre o continente africano. No Brasil havia poucos com esse perfil. Eu conto isso não como uma brincadeira, mas como uma metáfora mesmo, sabe? É para a gente poder perceber o quanto gosto se discute. Um professor que não perceba, né, que, ao falar de história da África, está se mostrando, está conseguindo assumir uma dívida que foi contraída pela sociedade brasileira,
e mesmo pelos esquemas acadêmicos e institucionais, uma dívida com o movimento negro brasileiro, gente. Foi a luta contra o racismo, e aí a luta contra o racismo, necessariamente, e que bom que é assim, né? Ela é, vamos dizer, capitaneada, o movimento negro brasileiro é o motor e a ponta de lança da luta contra o racismo. Mas, com certeza, a luta contra o racismo precisa ser muito mais ampla que o movimento negro, né? Isso a gente vê no exemplo desse curso aqui, né? Então, pessoal, a percepção que a gente precisa ter é de que foram, durante muitas décadas, apenas o movimento negro brasileiro carregou essa bandeira. Invadia os seminários. Gente, é uma coisa tão feia. Eu hoje quase me envergonho. Eu só não me envergonho, que seria uma ironia, né? Mas quase às vezes, sabe, o pessoal invadia assim, os seminários acadêmicos, congressos no Rio de Janeiro, São Paulo. Nossa, invadia e começava, porque o estudo de África é importante, porque... E era uma coisa horrorosa, gente. Vocês tinham uma vergonha. Mas a gente até se orgulha disso, né, Ricardo? Mas só hoje, naquele tempo a gente mesmo ficava assim. Enfim, foi durante longo tempo que em todo o processo educacional, quem postulou a necessidade, a importância de estudos de África e de afro-brasileiro, foi sempre a luta contra o racismo, o movimento negro. Daí que um professor hoje que assuma esse campo, ou subcampo acadêmico, e não ache necessário discutir que até 25 anos atrás não tinha nenhum curso de especialização, até 20 anos atrás não havia nenhuma universidade pública brasileira que tivesse história da África como disciplina obrigatória nos seus currículos de formação de historiadores, de formação de professores de história. E não sentem nem vergonha disso. Aí eu fico até com raiva quando lembro disso, sabe? Não tem nem vergonha disso. Acham que é perfeitamente natural. Então, eu queria trazer aqui uma conversa muito rápida. Eu pensei não apresentar, não que eu quero falar menos e depois ouvir mais as inquietações dos colegas, todos que estão presentes aqui. Porque como é que a gente vai poder, gente, discutir sobre história da África e história e cultura afro-brasileira sem a gente lembrar da ideia de raça no nosso país, né? Poxa, a ideia de raça, por aqui, ela chega com ampla influência sobre o amplo conjunto do pensamento social brasileiro. É quase impossível. Aí vão falar para vocês no Alberto Torres, no Manuel Bonfim, que não eram racialistas. Aí eu vou dizer de novo, quase impossível não conseguir encontrar um pensador que não fosse racialista, se não a intenção na sua produção, que é o caso do Manuel Bonfim, que eu já aviso de antemão, vocês vão ouvir isso. Alguém vai dizer, não, Manuel Bonfim não era racialista. Sim, mas ele escreve, o livro dele é América Latina, Mares de Origem, não é o outro, eu esqueci o nome. Talvez, se o Ricardo me ajudar, eu lembro agora, Ricardo. O livro do Manuel Bonfim, o primeiro, é América Latina, Mares de Origem, depois esqueci. A gente lembra depois. Né? Enfim, ele escreveu 220 e poucas páginas, 180 sobre a formação europeia no Brasil. Né? 20 e poucas sobre a presença negra africana e 18, 16, 15 ou 14 sobre indígena. Sim, ele não fala explicitamente, ele é contra a racialização, a visão biológica de raça. Mas toda a sua produção é referenciada quase exclusivamente no euroetnocentrismo. É euroetnocêntrico. Mas, enfim, o pensamento social brasileiro, quer dizer, aqueles pensadores, aqueles cientistas, aqueles médicos, aqueles seres humanos, naquele tempo quase só exclusivamente homens, aqueles homens que construíram a República no Brasil, logo depois do pós-emancipação, esse pessoal tinha uma verdadeira obsessão de que o país precisava, para ser uma nação civilizada, precisava importar sangue bom. Né? Sangue bom, o famoso CB,
né? Assim a piada da garotada, né? O famoso CB, sangue bom, né? Que era o sangue europeu. E aí, logo no início da República, 3, 4 meses depois, acho que março ou abril de 1890, tem uma lei que é fantástica, é o Decreto-Lei 528, que vai dizer que é vedada a imigração de indígenas de África e de Ásia para o Brasil. Aí, quando a gente apresenta esses dados, que agora tem pesquisas, já teses, doutorado reconhecido e tal sobre isso, o pessoal olha, sim, mas tem sempre um mais para escapulir. Então, a República no Brasil, ela se estrutura em moldes com viés acentuadamente racial. Para a gente não dizer que a República é racial, para não impactar e ter logo muito mais gente contra, para fazer uma ginga, né? Para gingar aqui e ter mais aliados, a gente diz que foi um viés acentuadamente racial. O meu texto só foi aceito, Ricardo, para eu publicar, quando eu botei assim. Aí, senão a revista não aceitava, porque a República não é racial, professor, tudo bem. Um viés acentuadamente racial dá? Tá bom, aí eles aceitaram. Então, é um viés acentuadamente racial, né? Então, a questão das doutrinas do racismo científico, rapidamente aqui, que eu quero falar só mais 10 minutos e ouvir mais o pessoal, essas questões das doutrinas do racismo científico vão esbarrar inteiramente na construção da ideia de raça, e a gente precisa olhar 3 contextos, rapidamente. Não só o contexto europeu, que produziu o colonialismo, coisa do que quem estuda a África no Brasil não pode desescolher. Vamos lá, pessoal. Desescolher, todo mundo entendeu, né? A gente vai inventando e vai dando certo. Não pode desescolher falar de uma África, apenas uma África de Gana no século XIV. Poder pode, né? Isso tem sido feito. Eu quase briguei, não cheguei a brigar não, com uma colega e tal, formada em História, fez seu doutorado, e aí foi falar, ela dá cursos de Gana, século XIV, dá curso de Sudão, século XVII. Ah, meu Deus! O mapa da África passa rápido, ela vê só um período daquela delocalização. Então, é bem capaz do estudante ser especialista em aprender, só aprender, que produzir, ninguém produz conhecimento tão amarradinho como é apresentado. Está arriscado ao estudante ser especialista em Gana, século XIV, mas não saber que a África tem 50 e tantos países hoje independentes. Não saber conceituar a visão de colonialismo. Não saber que, além da ideia de raça, que foi tão influente no nosso país, foi influente no mundo inteiro, e é exatamente a ideia de raça que constrói a noção do poder europeu sobre o mundo, que vai se consolidar através do colonialismo, e quem quiser faz essa pergunta, que depois a gente destrincha aí, tá legal? Mas que logo adiante, né, 50, 60, 70 anos depois, no máximo, começam a aparecer o contexto das lutas anticoloniais, onde a ideia de raça vai ser inteiramente desconstruída, né? É fantástico isso, porque nós temos a noção de que o colonialismo europeu sobre a África, sobre as Américas, é desde sempre. Não. No continente africano, o colonialismo, mesmo ocupação colonial, só nos finalzinhos do século XIX, 1880 e tal, 1890. Quem quiser, depois eu falo um pouquinho da Conferência de Berlim, a Conferência das Novas Nações Europeias, também esse mito de Europa com as nações alemã e Inglaterra, nada disso. As grandes, hoje, são potências coloniais, elas todas foram construídas no final do XVIII e início do XIX. Né? São nações muito recentes. Foi preciso aquele... Ih, rapaz, eu estou ficando preocupado com esse negócio de esquecer os nomes. Aquele personagem da novela brasileira, do Érico Veríssimo, e como é que é? Giuseppe Garibaldi? Não é o Alzheimer ainda não, acho que não. O Giuseppe Garibaldi foi preciso, ele viu ao Brasil, gente, olha, nos meados do século XIX, ajudou aqui na luta no Sul,
E aí voltou para a Itália lá e foi um dos personagens da criação da Itália moderna, que juntou todas aquelas tribos do sul, centro e do norte da Itália e formou a Itália. É só nesse período já, quase final do século XIX, que existe Itália. E assim a Alemanha, só em 1870 e pouco, Bélgica, tudo só vai se consolidar como nação, de fato, a partir dos meados do século XIX, uma boa parte delas. Então, pessoal, eu queria dizer que essa ideia de raça, ela é fundamental, ela é estruturante do mundo que a gente conhece hoje. Da mesma forma, ela vai ser estruturante da República no Brasil e de toda a construção do Estado republicano como a gente o conhece hoje. Foi através das políticas públicas, né, que foram traçadas e pensadas, planejadas, executadas por aqueles pensadores sociais que eu falei ainda agora, que, puxa vida, é difícil encontrar um que não tenha sido racialista. Ou seja, que não considerasse a raça, e aí a presença branca, como um elemento fundamental para que aqui no nosso país houvesse civilização. Nas visões do racismo científico, que estruturou o mundo contemporâneo, né, e também estruturou a República no Brasil, na visão desse racismo científico, aí vocês vão ouvir falar assim de doutrinas do racismo científico, darwinismo social, a ideia de eugenia, tudo isso, naquele momento, era que todos os povos europeus tinham que vir lavar a mancha negra. Quer dizer, o sangue negro, nas visões biologistas, né, e das doutrinas do racismo científico, o sangue negro, os sangues indígenas, eles diziam assim, os povos de cor. Então, os pretos da África, os vermelhos das Américas e os amarelos do Oriente. Então, esses povos eram povos fracos, sabe? O auge biológico da evolução humana teria se dado, eu até vou usar aqui o termo legal, a mesóclise para caprichar, ter-se-ia dado, né, o ápice da evolução biológica de seres humanos na face da Terra no norte, no hemisfério norte, pelos povos brancos da Europa. Olha só. Se acreditou nisso durante 100, 200, quase 300 anos, gente. E isso é o que estruturou a visão dos republicanos no Brasil. Né? Mas logo, logo isso começou a se mostrar, entrar água por todos os lados. Isso é insustentável. Primeiro, que com a guerra, né, os arianos alemães não queriam nem saber, invadir a França, porque a França, entende, né, principalmente o sul da França, é muito pertinho ali do Mediterrâneo, muito pertinho do norte da África. Todo mundo sabe que houve muita interação entre aqueles povos ao longo de muitos e muitos séculos. Né? A mesma coisa a Itália, Portugal, Espanha. Então, todos esses povos do sul da Europa, os alemães, os arianos, né, se acharam eles o ápice do ápice. Daí que foi a ideia de eugenia inteiramente assumida pela ideologia nacional socialista na Alemanha de Hitler. Né? E aí vamos pensar bem, pessoal, em 1935 ocorre um congresso de eugenia na Alemanha nazista, 1935, logo no início, né? Estava começando 1 ano, 2 anos do poder nacional socialista, nazista, sobre a Alemanha. Pois naquele período se organiza um congresso de eugenia. Alguém aqui sabe, ganha um doce, se descobrir onde foi o congresso de eugenia anterior. Houve 3. Um na Alemanha, em 1935. Um na Inglaterra, em 1911. Alguém sabe onde foi o congresso de eugenia de 1929? Brasil. Foi no Brasil. Devo um doce. Pronto. Eu devo um doce aí, rapaz. Olha só. É exatamente isso. Agora, está arriscado. O Ricardo fez um curso de sociologia. Ele formou em sociologia. Nunca ouviu falar nisso, né, Ricardo? Não houve. Gente, hoje as pesquisas são cada vez mais intensas.
Então, como é que alguém pode falar do curso de História da África e falar de história e cultura afro-brasileira e indígena sem pensar, sem lembrar do conceito de raça, que estruturou as políticas públicas de educação, de saúde, de segurança pública, de urbanização. No Brasil, a gente naturaliza facilmente, né? Aqui a gente fala assim, não, eu moro no centro da cidade, não, eu moro no subúrbio. É naturalizado subúrbio. Suburbe. Está naturalizado que pode construir casas lá na Zona Norte, lá para Penha, lá para Caxias, na Baixada, pode-se construir casas com 2,40 metros de pé direito. Pode. A altura do chão ao teto pode ter 2,40 metros. A escola que eu estudei, Colégio Industrial Gomes Freire de Andrade, na Penha, ela tinha paredes, metade de um tijolo, né? E tinha o teto, nunca passou de 2,80 metros para turmas de 60 estudantes. No mesmo período do governo Carlos Lacerda, foi criada aquela escola do Lido. Puxa, se eu fui ver de perto, ainda vou escrever esse texto, o Ricardo, está rascunhado várias vezes, nunca consegui. Tem uma 300 de texto aí que eu não consigo concluir nunca. Só quando tiver essas parcerias aí vai ser legal. Mas aí, a escola que foi construída lá já foi construída com quadra, mesmo período, escola pública, com quadra, com acústica dos auditórios, tinha auditório e tinha acústica. Tudo, enfim, para resumir a ópera aqui, que eu já estou passando do tempo que eu me propus. Veja bem, pessoal, a mesma escola, do mesmo período, construída pelo mesmo governo, na Zona Norte, perto da favela, pode de um jeito. Na Zona Sul, não, tem que ser de capricho. Alguém tem aqui os hospitais públicos mais antigos do Rio de Janeiro, e assim em outras capitais. Isso aí já tem pesquisa legal, sabe? No Rio de Janeiro, o primeiro grande hospital público é o Hospital da Lagoa. O segundo, o Hospital de Ipanema. Aí fizeram o Hospital dos Servidores Civis no centro do Rio de Janeiro. Agora, o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, o Hospital lá de Caxias, isso só dos anos 50, 60 em diante, gente. Aquele povo, na visão dos doutrinos do racismo científico, morreria, sabe, por degradação filogenética. Isso é o que diz um autor chamado Nina Rodrigues. Né? Ele é um maranhense, vai para a Bahia, se torna médico e tal. É uma confusão danada, ele escreve o livro Os Africanos no Brasil e diz que vai ser assim. Né? Os negros, indígenas, mestiços vão degenerar filogeneticamente. Quer dizer, vão desmanchar, sabe? Primeiro as cartilagens, a orelha, os beiços, vai tudo desmanchando, porque são pessoas fracas geneticamente, fracas biologicamente. Então, aqui para a gente encerrando, eu queria pensar com vocês o quanto, né, gosto se discute quando se vai estudar África nesse país. África, para quem nunca teve uma formação, e ainda estamos nas gerações que não tiveram formação no seu ensino básico sobre África, no ensino superior, num curso de formador de história, de historiadores e de professores de história, tem que ser África como Zé Maria gostava, sabe? África na sua inteireza e complexidade. Pode passar correndo, mas tem que passar do Nordeste ao Noroeste, tem que passar do Norte para o Sul, tem que passar todos os períodos históricos, tem que pegar o Kizerbo, tem que pegar o John Fage, depois, se for necessário, a gente destrincha um pouquinho isso. Tem até uma ficha de aula que a gente pode mandar para o pessoal, estou dando um curso recente, aí deu um trabalho danado, fizemos uma ficha de aula que um pouco mastiga essas informações da bibliografia. Entendeu, pessoal? É uma coisa muito séria. Tem que estudar a África toda, em todos os tempos, nem que passe correndo por cada um, porque são 53, 54 países independentes. Né? E tem que ser capaz de destrinchar bem que existe o colonialismo, e depois do colonialismo tem uma geração, nossa, é uma geração completamente extraordinária. Quando a gente está falando agora aqui, é horrível, mas em sala de aula, sabe, o Manuel, o Ricardo, eu pergunto à turma, quem aqui não conhece Nelson Mandela? Aí todo mundo fica calado. Porque todo mundo já ouviu falar de Nelson Mandela. Gente, Mandela é um deles.
é um. Né? Kwame Nkrumah era da envergadura de Mandela. Amílcar Cabral, um gigante. Sim, quando eu abracei Mandela, não posso deixar de falar isso, né, Ricardo? Eu não posso perder essa. Quando eu abracei Mandela, lá no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, quando ele veio aqui em 1991, a minha cabeça bate no peito dele. Se eu fosse abraçar Amílcar Cabral, a cabeça do Amílcar Cabral batia na minha barriga, olha só. O Amílcar Cabral tinha 1,5 m, menos de 1,5 m de altura, o Mandela tinha 1,90 m. Mas são colossos, são gigantes. Kwame Nkrumah, Modibo Keita. Gente, vocês vão ouvir falar de Thomas Sankara. Bota aí Sankara com K, vocês vão ver. O cara é um colosso. Julius Nyerere na Tanzânia. E assim eu poderia passar aqui. Vocês vão ouvir falar de Samora Machel. O Samora Machel, além de guerreiro, além de um grande político, de construtor do Estado Nacional, Samora Machel foi um poeta quando a mulher dele morreu no campo de batalha. Ele fez um poema tão lindo, que eu dei o nome da minha filha, a minha segunda filha, o nome é Josina, a mulher de Samora Machel. É um poema magnífico. Né? Os caras eram tudo. Esse pessoal era poeta, era guerrilheiro. Agostinho Neto, o pai da nacionalidade angolana, esse camarada era um poeta dos maiores da língua portuguesa. E era médico também, olha só. O cara é médico, poeta, guerrilheiro e estadista. Então, a geração que capitaneou os processos de descolonização no continente africano é um colosso de gente. Como é que alguém vai escolher dar curso de África e não falar dos processos de descolonização? Né? Ou também não falar dos processos neocoloniais, que os grandes impérios, que o neoliberalismo consegue retomar o poder através de uma série de esquemas institucionais, econômicos e tal, consegue retomar o poder indiretamente em muitos países africanos. Como pode-se escolher não falar isso? Só falar da antiguidade africana, dos reinos magníficos de Gana? Sim, isso é fundamental falar. Mas e a Gana hoje? Como é que fica? Né? Como é que fica hoje? Bom, eu ia falar um pouco mais, mas vou voltar aqui para o nosso país, para a gente pegar rapidamente e tentar mostrar como raça no Brasil foi decisivo e estruturou, né, não só o pensamento social brasileiro, como as políticas públicas. É com essa lembrança que eu queria, pessoal, poder saudar esse nosso encontro de hoje e acolher as questões que vocês trouxerem. Porque se nós temos uma polícia que vê seu povo como inimigo, polícias militares e polícia civil, se a gente tem uma polícia militar nesse país, isso se deve àquele período. São os pareceres dos pensadores sociais brasileiros. Eles que emitem os pareceres, planejam e, muitas vezes, executam as políticas públicas que estruturaram o Estado Nacional brasileiro. Né? Tem um nome famoso demais, Anísio Teixeira. Gente, Anísio Teixeira eu tenho a maior consideração, inclusive porque deu testemunho de enfrentamento contra a ditadura, já era bem idoso e nunca correu da raia, não aceitou se exilar. É um grande herói brasileiro, daqueles pensadores másculos. Mas, no início, quando vocês estudarem história da educação, vão pegar o Anísio Teixeira como um dos pioneiros da educação, que construiu as primeiras escolas públicas, batalhou para que houvesse ensino público. Tudo isso é verdade, é um grande brasileiro. Mas, gente, a visão dele de educação passa muito pertinho das visões de eugenia, das visões do que era preciso ensinar, e aí não era só o eurocentrismo, era o descaso, de fato, com as populações dos subúrbios, as populações da Baixada Fluminense, as populações de áreas rurais, porque essas populações não tinham, de fato, capacidade cognitiva, vamos dizer assim, nível de inteligência, para assimilar conhecimento complexo. Então, grandes nomes, que são grandes homens, verdade, são grandes homens, de forma alguma podemos ser anacrônicos aqui, não, porque ele era racista, ele não vale nada. Não era assim. Naquele tempo, era dessa maneira. Então, eu queria insistir muito aqui com o pessoal de que, de fato,
gosto se discute. As escolhas biográficas, as ênfases em cursos de história e cultura afro-brasileira ou sobre África precisam considerar o contexto nacional brasileiro, como isso tudo veio à baila, como passou a ser importante estudar África, estudar a história e cultura afro-brasileira e indígena nesse país, graças à ação de luta social antirracista, graças à ação, ao protagonismo do movimento negro brasileiro. Então, quem acha que pode escolher livremente sua bibliografia é porque não quer enfrentar essas questões. E isso não é ético. Isso não é, de forma alguma, uma visão acadêmica realmente capaz de construir melhores conhecimentos de mais saberes. Eu fico por aqui, estou doido para ouvir muita rapaziada chegar e a gente conseguir conversar um pouco mais. Mais uma vez, obrigado, colegas, por terem me convidado e me dar essa oportunidade de estar aqui. Né? Muito obrigado mesmo. Obrigada, professor. Eu vou abrir aqui uma lista. Quem quiser fazer alguma colocação ou pergunta, por favor, é só apertar aí a mãozinha, tá? A gente vai abrir aqui a lista de perguntas. Tem uma mão levantada desde o início, não sei se foi por acaso, Camila, né? Camila Ambrosino, quer fazer alguma pergunta? Ou foi por acaso? Então, temos o professor Ricardo. Pois não, professor, pode falar. Eu queria agradecer a sua palestra, Maurício. É sempre muito bom ouvi-lo, né? E eu fui seu aluno no curso lá da Cândido Mendes. Com grandes exemplos. 2007, né? Esses cursos pioneiros aí que você citou, né? Eu queria que, assim, eu acho que teria tudo que você levantou, dá margem para uma série de debates, né? Mas eu queria me ater ao que você colocou no final. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o papel do movimento negro brasileiro em relação a toda essa discussão sobre a África e sobre a questão racial que nós temos hoje, né? Apesar de toda essa luta e desse tempo tão curto, né, como você colocou, né, dos 20 anos de você ter uma universidade oferecendo História da África e 25 anos a gente tem um curso de pós-graduação sobre esse tema. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse papel do movimento negro, porque eu sei que você foi um personagem que participou ativamente desses momentos, né? Então, acho que seria importante ouvi-lo, né, sobre isso. Tá? Te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite aqui para estar conosco. Poxa, Ricardo, essa aí é aquelas bolas que são roladas e deixa vir na cara do gol, é só botar o pé que ela entra, né? Excelente, Ricardo, é isso, né? Eu até fico pensando, Ricardo, que pode ter sido decisivo o papel do movimento negro para que esses temas fossem considerados, né, legítimos do ponto de vista da produção de conhecimento. Temas nobres. Ainda não são, mas crescentemente são considerados assim. Mas eu queria voltar mais lá atrás ainda, sabe, Ricardo? Existem várias lâminas, eu não vou colocar aqui não, aí depois, até se for o caso, a gente manda o texto do pessoal, né, socializa, que nós temos exemplos, gente, no período da Frente Negra Brasileira, né, que a imprensa negra em São Paulo e Pelotas, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em Recife, com Solano Trindade, na Bahia, e até aqui no Rio de Janeiro, vários jornais da época sinalizam sobre a importância de que houvesse uma visão, escola pública sim, mas escola pública não apenas com esse olhar, com esse jeito, com esses currículos,
Então, tem um artigo de uma mulher negra, uma professora, muito jovem na época, ela faleceu recentemente, com 94 anos. Ô, Ricardo, você conheceu também o professor Henrique Cunha Júnior, né? Eu consegui pegar, rapaz, um jornal... Ai, meu Deus. Ih, rapaz, O Clarim, um jornal de 1931, 32, o Clarim, com um artigo da dona Eunice Cunha, que é a mãe de um contemporâneo nosso, o professor Henrique Cunha Júnior, muito, muito conhecido na área de educação, no nosso país, educação afro-brasileira, apesar de ele ser professor titular de engenharia, né? Sabia disso, Ricardo? O Cunha é professor titular de engenharia na Universidade Federal do Ceará. Ele foi livre docente em engenharia na USP. Aí ele disse que não queria ficar lá não, porque lá dava muito, ele tinha que brigar muito, e brigar muito não dava tempo de produzir. Aí foi para o Nordeste ser titular lá, e aí lá ele estruturou um programa, uma linha de pesquisa em história e cultura brasileira e africana na educação, que está lá até hoje. Dezenas de doutores, centenas de mestres, porque é esse pessoal, né, que vem com sangue no olho e faz tudo isso funcionar. Então, a dona Eunice Cunha, mãe do Cunha, faz um artigo belíssimo, onde ela está escrito no jornal, foi publicado naquele período, então os historiadores podem deitar e rolar, que é fonte escrita, como o historiador gosta. E aí ela diz lá, né, que não iriam aceitar simplesmente colocar o nome de Luiz Gama numa escola para meninas negras aprenderem a serem domésticas, a serem empregadas domésticas. As socialites de São Paulo colocaram o nome de Luiz Gama para uma escola de formadoras de empregadas domésticas em São Paulo. A dona Eunice Cunha subiu no salto, foram para lá e impediram a criação dessa escola, né? E ela escreve esse texto. Então, nesse texto, ela diz que não, precisamos ver a dimensão alcançada pela nossa raça na construção da nacionalidade. Olha só, essas frases estão em diversos jornais, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde já tem pesquisa. E Uruguaiana, eu sei que a Jamaica é uma professora da Unipampa, da Universidade Federal de Uruguaiana, no Pampa Gaúcho, e ela pegou numa pesquisa jornais de Santa Maria, né? Jornais de regiões de Uruguaiana, daquelas regiões lá no Pampa Gaúcho, que falam a mesma coisa. Gente negra com clubes sociais fazendo demandas de que a educação não podia ser exclusivamente sobre os brancos, as histórias do Brasil, que só tem brancos, né? Então, essa luta, viu, Ricardo, vem de longe, né? Tem outra coisa que foi publicada recentemente, é um livro que só Abdias do Nascimento, quando foi senador, conseguiu publicar, porque como senador ele tinha direito a publicações, uma entrevista de um dos principais professores do Teatro Experimental do Negro. Pessoal, o Teatro Experimental do Negro houve durante em torno de 20 anos, até o golpe de 64, meteu o cacete em todo mundo, e aí o Abdias teve que se autoexilar antes que fosse preso. Então, Abdias do Nascimento era o grande comandante, e... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Ih, rapaz, eu estou ficando com medo disso, hein, gente? Mas era um grande camarada que era um dos principais professores, porque para ver um teatro negro, muitas vezes era preciso ensinar a ler e escrever, gente. Então, e ele está vindo na minha boca e eu estou esquecendo. Ele, um grande autor de teatro, lia em diversos idiomas, e esse um grande intelectual negro que jamais estudou em universidade, e ele era professor no Teatro Experimental do Negro, e conta essa história, dizendo, e ele dá essa entrevista em 1962, né? Ele dá uma entrevista dizendo que os currículos da formação de atores e atrizes no Teatro Experimental do Negro
esses currículos não tinham apenas as histórias escritas pelos povos dominantes, mas trazia o protagonismo de gentes de nossa raça. E os currículos escolares brasileiros deveriam adotar o mesmo critério. Então, com esses dois exemplos, lá da década de 30 e da década de 50 e 60, a gente mostra que quando essa juventude negra, nos anos 70, né, vem com tudo, com toda a força, e demandando que fosse incluído nos currículos escolares a história e cultura africana e afro-brasileira, elas estavam dando sequência a uma demanda muito antiga na sociedade brasileira. Né? E aí, realmente, tudo brilhou, né? Porque os tempos eram outros, né? O milagre brasileiro tinha feito um verdadeiro milagre, né? Porque abriu rapidamente... Bom, aí é horrível, Ricardo, que tem que abrir uma janelinha aqui e falar do milagre brasileiro, que, na verdade, não foi milagre coisa nenhuma. O dinheiro, os petrodólares estavam sobrando lá, no início a juros baixos, depois os juros se elevaram, tinha muito dinheiro nos bancos ocidentais dos árabes. Os árabes triplicaram o preço do petróleo no início dos anos 70, sobrou dinheiro no contexto internacional, o Brasil pegou essa grana, e aí, rapaz, teve que incorporar aquelas populações negras, historicamente discriminadas no acesso ao mercado de trabalho, tiveram oportunidades. No Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, as grandes cidades brasileiras, rapidamente incorporaram negros e negras. E aí, pronto, aí não prestou, né? 10, 15 anos depois, é uma nova geração que vem com tudo, né? E aí assume de maneira mais consistente, né, essa demanda de que a educação e a sociedade incorporassem o negro, a negra, e que, de fato, tivesse uma atenção maior em relação à necessidade de incorporação de história da África e de história e cultura afro-brasileira no ensino básico dos currículos. E aí foi bonito demais, nos anos 90, tem um prodígio, que é uma jovem militante de Santa Catarina, elevada para o governo Fernando Henrique Cardoso, para o projeto Diversidade na Universidade. Jerusi Romão. É uma menina danada, sob todos os aspectos. Né? Não dá para contar a vida de Jerusi, que é realmente uma dessas coisas magníficas. Né? Então, Jerusi Romão vai ser a coordenadora do projeto Diversidade na Universidade, dentro do MEC, e aí começa a construir uma relação por dentro do MEC que vai explodir quando, em 2003, o Lula assumindo o governo, né, o MEC teve que dividir agora por 5. Né? Historicamente, o orçamento era Secretaria de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior e o INEP. Divide por 4 a grana do MEC, que é um dos maiores orçamentos da República. De repente, gente, sem mais nem menos, tem que abrir uma secretaria de diversidade. Foi um escândalo, rapaz, mas era tão legal que a gente ia entrando assim, né? Botava até camisa com manga, viu, Ricardo? Eu tirei minhas camisetas, achei que já dava também, né? Botei até camisa de manga, né? Para entrar lá no MEC. Paletó, não. Gente, honestamente, nunca botei um paletó, mas camisa de manga a gente botava, pelo menos para fazer um jogo de cena. Jamais a comissão assessora de diversidade foi comissão assessora de diversidade do MEC. O único lugar onde a gente podia se reunir era na SECAD. Aí tinha uma salinha para a comissão assessora de diversidade do MEC. Jamais. Chá de cadeira para ser recebido pelo secretário de Ensino Superior. Chá de cadeira para ser recebido pelo INEP. E assim essas histórias, apesar de políticas públicas importantes, das conferências nacionais de educação, da Lei 10.639, que o Lula chamou um grupo legal, quando o Lula assinou a lei, dia 9 de janeiro, ele chamou um grupo do movimento negro e disse, olha, gente, vocês precisam fazer isso. Mas, presidente, o senhor vetou o parágrafo que fala em financiamento de cursos de extensão e de cursos de pós-graduação lá para o centro, para a história e cultura brasileira. Foi o máximo que deu para eu fazer. Olha só. Foi o máximo que deu para ele fazer. Foi assinar a lei,
que tinha muita gente progressista contra. E ainda hoje, vocês sabem aí que tem ainda, né? Ainda tem. Então, pessoal, é isso, sabe, Ricardo? Eu me estendi um pouco além, mas é isso, o protagonismo negro foi todo o tempo. Encontros estaduais, encontros municipais, encontros regionais do movimento negro, isso aconteceu dos anos 79, 80 em diante, e no Rio de Janeiro foram 5 encontros estaduais de negros, de entidades negras, no Sul-Sudeste foram 4, no Nordeste foram 11 encontros de negros no Nordeste, no Norte foram 4, imagina andar de Piauí Piauí era considerado o Norte pelo pessoal, e Piauí, Maranhão, Pará, distâncias enormes, não tinha passagem paga por ninguém, não tinha ONG financiando, não tinha governo aliado, não tinha nada, o pessoal ia na marra, né? Então, até que conseguiu se reunir um encontro nacional de entidades negras, em 1991, em São Paulo, com 22 estados presentes, com mais de 2.000 delegados. Aí foi um escândalo, né? Pois bem, em cada uma deles, já tem várias publicações, outras pessoas publicaram, mostrando que sempre havia a demanda, né, de que fosse adotada a história cultural brasileira e africana no ensino básico. Sempre. Em todos esses encontros, essa cláusula era uma cláusula pétrea, né? Então é isso, né? Sempre houve esse protagonismo. E ainda hoje é um palco de disputa, né? Ainda hoje. Muito bom, Ricardo, essa questão, né? Professor, temos mais 2 inscritos aqui. Vou dar a palavra a Manuel Faria. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Eu tenho aqui anotado aqui umas 5 perguntas, mas vou fazer o favor de economizar a paciência dos colegas do senhor. Mas antes de perguntar, professor, eu queria dizer uma coisa. Eu queria dizer que a sua família é muito importante na minha vida. Opa! Sério. Eu costumo dizer que o senhor é o meu objeto de estudo. E o seu filho, o Amilcar, ele é o meu referencial teórico. Para quem não conhece aí essa família, eu tenho todos os livros da família, eu adoro a família. Os livros do Amilcar são livros, para mim, já clássicos dentro dos estudos, do movimento negro brasileiro, o Mundo Negro Maravilhoso. É meu livro de cabeceira. Então, parabéns aí pela família. Obrigado, Manuel. Mas é mesmo. Fala que você foi da primeira turma aqui da pós, né? É verdade, é verdade. Eu já tive o prazer de assistir uma palestra do professor quando eu era aluno da primeira turma da pós. Antes da pós, eu fiz o curso também de especialização, né? Então, eu já tenho assim, uma certa tradição, né, no IFIRJ. Acho muito legal. Mas é importante mesmo na minha vida, hein? Não é fácil, não. Já li tudo. Bem, é que eu pesquiso, faço um doutorado, e aí eu tenho que ler essas coisas. Eu sei muita coisa sobre essas coisas da família Pereira. Mas a primeira pergunta, né, prometo que eu não vou fazer mais, é o seguinte, é sobre uma questão. Eu sou professor de história, sou da rede estadual, e hoje em dia, o professor Mauri, eu vejo assim, os meus alunos, principalmente as minhas alunas, muito forte essa questão da identidade racial, né? Da identidade negra, né? E isso para mim é muito forte, né? As meninas, principalmente as meninas, elas entram nas aulas de história, e aí, como eu tenho toda essa coisa, né, dessa carga do que eu estudo, né, eu devo influenciar um pouquinho, né? E aí elas saem meio que influenciadas mesmo, né, por esse debate, que é muito, muito, muito grande. Eu sei que na década de 70, quando você começou a militar, talvez não fosse assim, mas eu queria que você fizesse uma comparação. Como é que você percebe hoje toda essa pauta identitária, né, com essas questões raciais que no Brasil, nos últimos anos, é muito forte, principalmente na juventude, e eu acho que isso
talvez seja uma coisa muito diferente da década de 70, quando você foi uma liderança importante no movimento negro, ou na década de 80. Eu queria que você fizesse, na verdade, eu estou pedindo para você fazer uma comparação. Como é que você vê essa juventude preocupada com essa pauta tão importante e a sua juventude? Você tem toda a razão, Manuel. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. A minha geração, em grande parte, né, é influenciada por Malcolm X, por Martin Luther King, pelo Black Panther, né, por Angela Davis. Né? Eu peguei a minha bicicleta, rapaz, no Borracheiro, na Praça das Nações, e eu passar por cima da Avenida Brasil para chegar na Ilha do Fundão, para ter aula lá. Eu estava estudando educação física em 1972, quando a Angela Davis foi presa. Né? Aí fui entrando pelo bandejão, que eu chegava lá em cima da hora do almoço, saía do trabalho, uma loucura. E a Angela Davis foi presa, e aí ficou aquele clima no bandejão, que ninguém sabia quem era a Angela Davis. Né? Só nós. Só aqueles negros, a gente ficava na senzala. A senzala era uma mesa que estavam todos os negros que estavam almoçando no bandejão naquele momento iam em volta daquela mesa. Né? Porque bem depois, é que fomos saber que o pessoal falava assim, entre dentes, né? Não, a Mauri não está na senzala hoje, não. Eu não vi o Mauri na senzala, não vi o Iedo na senzala, eu não vi o Denival na senzala. A gente não sabia que a gente era senzala, né? Porque a universidade era branca. Quase totalmente, o Manuel. Né? Então, você saber e valorizar o fato de ser negro foi uma descoberta fantástica. Sabe? E que não era qualquer um que podia assumir isso, porque assumir isso implicava em riscos perante a família, em riscos profissionais, né? Em diversos tipos de prejuízos. Imagina botar um cabelo como o cabelo da Gabriela, que está aqui olhando para nós. Gabriela, a minha irmã Gabriela. Olha, eu vou falar isso, mas, puxa vida, não é legal, mas... Aí eu tenho que falar, comecei a não ter mais jeito. O dia que a minha irmã lavou o cabelo dela, que tinha alisado a vida inteira, e deixou assim como o seu, e botou uma argola assim, acabou o casamento dela. Entendeu? Porque o Márcio não podia tolerar. E o Márcio é meu amigo. Dizem que o cunhado não é parente, então ele agora é meu irmão também. Né? Separaram, né? Realmente acabou o casamento, porque como enfrentar uma mulher negra que se assume? Isso nos anos 80. Como assim? Isso era muito difícil. Mesmo o Márcio, que é meu parceiro, meu amigo, uma pessoa legal pra caramba, amigo nosso em todo lugar, está sempre junto com a gente. A minha irmã pode não gostar muito, mas ele é parceiro, amigo e tal. Então, gente, ainda assim, né, foi difícil demais ser negro nesse país. Há um ponto, Manuel, que não sei se você já tocou com Neuza Santos Souza. Já, né? O livro Tornar-se Negro. Olha só, Rosane, Gabriela, ela pegou aquela potência do pensamento da Simone de Beauvoir, nos anos 50, que escreveu Tornar-se Mulher, né? Que é um proto-feminismo, né? É uma ousadia fantástica da Simone de Beauvoir. Ela pega isso para falar que no Brasil era o mesmo tamanho de ousadia tornar-se negro. E a Neuza Santos Souza, eu tive a oportunidade, Ricardo, de contar essa história recentemente, viu, Manuel, na UF, porque na pós-graduação em psicologia na UF, a coordenadora da pós-graduação, aí professora, rapaz, não digam para ela que eu esqueci o nome dela, não, que eu esqueci agora, mas uma mulher negra que estava assumindo a pós-graduação, nunca tinha, em psicologia, não tinha ouvido falar em Neuza Santos Souza, que nos anos 80 escreveu Tornar-se Negro. Foram estudantes da pós-graduação em psicologia da UF que trouxeram o projeto Tudo Pronto para a pós-graduação assumir a organização de 25 anos da publicação do livro Tornar-se Negro,
de uma psiquiatra, psicanalista negra baiana, que veio para o Rio de Janeiro e escreveu esse livro, Tornar-se Negro, porque era duro demais, era extremamente difícil, né, enfrentar na sociedade aí as doenças mentais, as loucuras todas, né, os imensos prejuízos físicos, morais, espirituais, decorrentes da dificuldade de se assumir como negro nesse país. Então, Manuel, realmente totalmente diferente do tempo atual. E aí, no tempo atual, nós vemos que o processo, estamos em processo, né? Existe muita, vamos dizer assim, eu ouvi outro dia uma menina falou, ué, você tirou seu cabelo, uma vizinha aqui, ué, seu cabelo estava tão bonito, o que houve? Ah, eu já não gosto mais dessa moda, não. Uma menina negra que botou o cabelo afro, né, durante um tempo. Ah, eu não estou gostando mais dessa moda, não, eu posso alisar o cabelo. Então, isso existe muito também, né? Não se pode dizer que isso já é um dado na sociedade brasileira, o fato de se assumir negro e saber o que isso significa. Então, eu penso que estamos em processo, né? A consciência racial é um primeiro momento, né? A dona Ivone Lara viu isso lá atrás, em 1980, né? Um sorriso negro, um abraço negro, né? O Jorge Aragão, logo depois, escreveu Coisa de Pele, né? Não dá para fugir dessa coisa de pé. Um dos versos mais bonitos, né, da literatura brasileira é quando ele diz: um banjo liberta da garganta do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça do compositor. Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor. Puxa, tem coisa mais bonita que isso? Né? Isso aí, o Drummond de Andrade ia festejar isso e ia dizer, pô, esse é bom. Enfim, não é, Rosane? Essa consciência negra, pessoal, racial, é um processo. Nesse momento, muitas vezes, ela é exclusivamente racial, exclusivamente estética, mas é um processo. Não briguem com isso, não. Penso, Manel, que você faz muito bem em estimular isso, porque é um processo. Eu penso que a maioria, aos poucos, vai assumindo uma consciência racial e, daqui a pouco, uma consciência social histórica. Mas não vem tudo de uma vez, né? A própria consciência feminina ainda é algo, né, com toda a propaganda, as grandes mídias incensam isso, incentivam isso amplamente, mas ainda não é um dado. Consciência negra também não, mas estamos em processo, né? Mas hoje é totalmente diferente, sem dúvida. As redes sociais, hoje as mídias sociais, tendem a acelerar esse processo, e eu penso que ele é muito bem-vindo. É complexo, né? É preciso respirar fundo, mas é preciso ver como um processo. Não sejamos contra, não, porque faz parte de toda uma dinâmica social, histórica, muito complexa, muito intrincada na sociedade brasileira, né? Pior de tudo é não se assumir nunca e ter vergonha de si próprio. Esse sim que a gente precisa rejeitar e não pode deixar chegar na consciência da nossa rapaziada. É isso, Manuel. Não sei se atendi, né? Beleza, aí. Tem outra questão, né, Rosane? Maravilha. Mais uma. Fábio, eu acho que é a última pergunta. Pois não, Fábio. Opa, boa noite a todos, boa noite. Eu estou aqui muito fascinado por essa oportunidade de estar vendo a sua aula e estou curioso com uma coisa. Eu acho assim maravilhoso que a gente esteja começando a abordar, apesar das grandes dificuldades que isso está tendo no momento. Ainda é muito difícil abordar uma história da africanidade, mas uma coisa que me chama a atenção é a gente tem essa discussão, mas não tem uma metodologia, pelo menos que eu tenha ouvido falar, de como tentar resgatar a história das nações que vieram para cá e como consolidamos a nossa nação com o povo negro, que muitas vezes essa história foi
obliterada, inclusive afogada em sangue, né? Muitas vezes ou quase sempre. Tem alguma iniciativa de tentar resgatar alguma coisa para reestruturar essa história para ensinar para as nossas crianças e para as gerações futuras? Você diz a presença negra no Brasil, né? Como os povos que vieram para cá. É isso, Fábio? Isso. Ou é na África propriamente, no continente africano? E como houve essa evolução, e principalmente contar essas questões que estão sendo obliteradas, né? Como a gente ainda está vivendo até hoje o massacre do povo negro, que não houve uma trégua em momento algum da história. Como a gente traçar essa linha de tempo, que tem sido basicamente uma história sendo assassinada. Sim, uma história sendo silenciada, né? Exatamente. Silenciada. Como que a né? gente vai conseguir fazer isso? Porque isso é a parte mais importante. Saber a origem é ótimo, mas saber a evolução disso no tempo é o que vai constituir a história de um povo, e esse é o nosso povo brasileiro. Precisa ter esse link. Como a gente tem algum trabalho tentando remontar isso daí, esses links que estão sendo apagados por tanto tempo? Muitos, Pablo, Fábio, muitos. Cara, hoje, rapaz, tem muita produção a respeito, sabe? Só para, por exemplo, o Gilberto Gil, depois você bota lá no Google, Atlântico Negro, é um filme que o Gilberto Gil, junto com, eu penso que é um filho ou um neto do Chico Buarque, que eles fizeram pegaram uma região onde hoje é a Nigéria e uma região do Maranhão, onde supostamente eu vi esse filme, sim. Que era a entrega de um presente para um sacerdote, um representante voodoo, né? Era isso? Isso, o voodoo pessoal do Maranhão. É na Rota dos Orixás o nome, eu acho. Isso. Atlântico Negro na Rota dos Orixás. É excelente esse filme. Olha, é uma iniciativa, tem várias outras iniciativas, hoje especialmente do pessoal do santo, né? A gente chama assim, o pessoal das religiões de matriz africanas. Já são, assim, muitas dúzias de babalaôs, babalorixás, formados no chão mesmo daquelas regiões do Benin, daquelas regiões onde hoje é a Nigéria, pelos povos iorubanos, pelos povos Ashanti, hoje de Gana, de onde vem essa cosmogonia, né, iorubana, né? Grosseiramente chama cosmogonia iorubana, o panteão dos orixás. Isso está bastante desenvolvido. Você pega os livros de Ney Lopes e você vai ver um dicionário de linguagens, né, e de regiões do continente africano, aí já não é mais a nagocracia, né? O Ney Lopes se refere, muito ironicamente, dizendo que o candomblé criou no Brasil uma nagocracia. Só os nagô é que são bons. Os bantos, que vieram antes, né, atravessaram 300 anos de tráfico atlântico, então os povos bantos, que não há os povos de língua Ntu, né, que aí é uma discussão mais longa, né, mas são povos mais ao sul do Saara, esses povos, então, que vieram muito antes, atravessaram 300 anos de escravidão, é evidente que as suas culturas, suas manifestações religiosas então, não teriam a mesma potência contemporânea do candomblé, porque o candomblé só vem, os iorubanos só são escravizados a partir da segunda, terceira década do século XIX. Até 1800 e pouquinho, os iorubás faziam um acordo com os ingleses e iam pegar os Hausa, os Igbos, lá nos interiores do que hoje é a Nigéria. Eles é que escravizavam os outros povos, né? Então, em dado momento, tem uma revolução lá no norte, no norte do que hoje é a Nigéria, né?
E aí é uma longa história, eu brinco assim, sabe, Ricardo? Digo que o Osman Danfódio, né, é o principal responsável pela força do candomblé no Brasil, Fábio. É brincadeira. Porque é um grande sacerdote, um grande sábio, né, dos povos Hausa, no norte da Nigéria, que faz uma revolução lá, que faz uma reforma agrária. Espero que não tenha nenhum sociólogo aqui que venha brigar comigo, porque eu estou usando um conceito inteiramente anacrônico, mas é uma reforma agrária para todo mundo entender. Ele distribui terra, né? Faz uma confusão lá no norte da Nigéria, e aí fica um povo muito poderoso. Todos os povos que eram escravizados e tal se juntam a eles, porque ele, sendo islamizado, ele aceita o Corão, ele diz, de agora em diante, quem aceitar o Corão e se tornar muçulmano não pode ser mais escravizado, então tem direito à terra, tem dignidade. Aí um monte de gente de vários outros povos, de várias regiões próximas, aderem aos povos Hausa, né? Eu estou sendo grosseiro aqui, desculpa, gente, mas é que o tempo é pouco. E aí, enfim, aquela confusão lá torna os povos Hausa muito poderosos. Aí eles dão o troco para os iorubás, eles descem e escravizam os iorubás. Mas aí já são os filhos do Osman Danfódio, 1810, 1820, 1830, e aí os iorubanos estão vindo, logo depois acaba o tráfico. Olha só, 20 anos, 30 anos depois acaba o tráfico a 30, eles são os últimos que vêm. E se concentram numa principal região, que é o Recôncavo Baiano. Poxa, aí foi mole. 40, 50 anos depois acabou a escravidão. Aí o candomblé, toda a força, toda a pujança, reconhece, faz as linguagens até hoje. Até hoje, né? A gente sabe, quem frequenta, provavelmente aqui, tem gente que segue as religiões de matriz africana, tem gente iniciada, que sabe que se fala Iorubá ainda. Iorubá que lá não se fala mais, mas se fala Iorubá. Né? Enfim, é assim. Tem muito mesmo, viu, Fábio? Tem muitas iniciativas. Hoje, mais um pouco, porque nós temos a Universidade da Integração Afro-Brasileira. Você tem essa informação? Aproveitando, professor, até deixar aqui o jabá, que eu não estou ganhando nada para isso, eu estava mais pensando numa coisa mais recente, a história recente. Por exemplo, como tem um filme muito interessante, documentário, chamado Menino 23. Isso. Era essa vibe que eu estava tentando saber, né? Se Então, tem traz uma aí coisa pra assim, nós, fazendo o link da modernidade com a história mais originária. Como é que você estava pensando isso? Traz para nós aí, vamos ver. Oi, como? Como você Minha pensou esse conexão tá horrível. Sustentar vídeo e ouvir, eu não aguento. Eu estou curioso pensando assim, como é que você desenvolveu uma reflexão a respeito do filme Menino 23, né, que é uma região, né, um orfanato onde se colocam as pessoas, se exploram gente levada das cidades da antiga escravidão e que ainda é recente, agora dos anos 40, dos anos 30, 40 do século XX. Isso ainda está vivo, essa superexploração de mão de obra negra, né? Então, como é que você vê isso com a visão que você trouxe para nós sobre a necessidade de fazer ligações com o continente africano? É justamente para traçar uma linha de tempo. Uma linha de tempo tem que ter uma certa continuidade. Entendeu? Por acaso, você falou da sua escola, onde você estudou. Eu morei por muitos anos na infância, justamente ali perto. Eu morava em frente a Leonor Coelho. Rapaz, pertinho. E aí é uma coisa que era muito interessante ali da região, né? Como tinha uma grande quantidade de povo negro concentrado ali e incrivelmente isolado, de certa forma, num espaço tão pequeno. E é justamente isso. E como a gente vai se perdendo. E como tem essa questão. Eu me lembro que isso era comum ainda quando era criança, naquele bairro, de se pegar algumas meninas novas da favela e basicamente fazer um trabalho análogo a escravo, né?
para servir de mucama, por assim dizer, dentro das casas ali do entorno. Isso ainda era comum, isso daí foi em 1980 e alguma coisa. A história ainda está em construção, isso aqui, e isso ainda está se mantendo até hoje. E cada vez com essa vibe política que está surgindo ou ressurgindo, está correndo mais ainda o risco da perda da memória, né? Foi esse link mais ou menos que eu tracei. Experiência de vida com a circunstância atual. Isso dá um texto, hein, Fábio? Já pode engrenar aí esse TCC, rapaz. Vamos. Quem sabe? É uma boa reflexão, muito legal, né? Se não virar um TCC, vira um artigo. Vira sim, dá um artigo. Professor, eu vou fechar o vídeo, senão não consigo nem ouvir o senhor. Tá bom? Tranquilo. Beleza. Temos mais questões aí? Eu acredito que não. Acho que a gente pode, infelizmente, terminar a nossa palestra. Agradecemos muito tudo que foi dito aqui. E, enfim, se alguém mais quiser colocar alguma questão, fazer algum agradecimento, tem várias manifestações no chat. Várias pessoas agradecendo e manifestações aí de carinho aí pela sua presença. Mas eu acho que perguntas, chegamos ao final. Se eu pudesse mais um instante aqui, Rosane. Sim, fique à vontade. Eu que gostaria de saber, pelo menos 1, 2, 3, do pessoal participante do curso, que uma boa parte provavelmente são professores, né, das redes, em geral das redes públicas, mas também de redes privadas de ensino, e como eles percebem, né, como eles percebem a implementação, e como ocorre a implementação das leis 10.639 e 11.645 nos seus contextos escolares, nas suas comunidades escolares. Se tivesse 1, 2, 3 da rapaziada comentar isso, eu ia gostar muito. Tem aqui o Elton, levantou a mão. Quer falar, Elton? E Gabriela Braz na sequência. Quero sim. Eu vou abrir a fila aqui, e começando pelo Elton, depois Gabriela, e na sequência Paula. Maravilha. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeitamente. Sim. Bacana, bacana. Quero agradecer muito, né, por estar aqui nesse espaço maravilhoso. Eu estou ingressando agora, 2021, né, nessa turma. Agradeço a fala brilhante, potente do professor Amaury. Eu li o livro do filho dele também, do Amilcar, né, e o vi dentro do livro, né? Parabéns, então... já é um clássico, recomendo. Verdade, maravilhoso, né? A gente consegue traçar muito essas conexões, né, da diáspora, né, do que foi, né, a presença do povo negro, né, na América do Norte, aqui no Brasil, né, esse paralelismo que o Amilcar cria tão bem para falar da atuação do movimento negro, né, das recíprocas influências, né, e como o nosso movimento negro é maravilhoso e pôde nos brindar, né, com inovações legislativas tão importantes para esse Brasil tão complexo que é o nosso, né? A falar da Lei 10.639, né? E aí eu quero contar um pouquinho da minha experiência, né? Aproveitando o pedido do professor Amaury, eu faria uma pergunta, mas fiquei segurando para não trazer nenhum tipo de desconforto por conta da hora, mas uma fala que me causou também aqui uma inquietude, na hora que o professor citava, né, temos que fazer uma reflexão sobre a história da África atual, né, e do que está acontecendo, né, na contemporaneidade, a pensar do neocolonialismo, a pensar do neoliberalismo, e aí eu ia pedir também uma reflexão sobre Haiti, né, pensar que o exército brasileiro
MINUSTAH ficou 13 anos no país e uma confusão sem precedentes ocorre naquele país hoje, com métodos, né, bélicos usados em favelas cariocas. Eu queria pensar nisso também, porque o neoliberalismo é a força opressora, evada de todo tipo de preconceito e racismo no mundo hoje, que nos segrega ainda espacialmente, e tem sido um obstáculo tão poderoso, né, para a implementação daquilo de tão grandioso que o movimento negro impulsionou ao longo do século XX inteiro aqui no Brasil. Eu sou de Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro. Eu trabalho numa escola de formação de professores, né, estadual, aqui em Cabo Frio. Trabalho também na periferia, no CIEP, e trabalho numa escola do município. E sinto uma resistência profunda à implementação da 11.645, né, que também inclui a história e cultura indígena. Não vejo a implementação, isso me causa... Eu até dialoguei com a Milka uma certa vez, né, ele falou, não, ao longo do Brasil, a gente mapeando, a gente vê proposituras, a concretização, trabalhos acadêmicos, né, inclusive no mestrado, ensino de história, espalhado pelo Brasil, mas no ensino básico, notando pela minha experiência, professor Amaury, nas escolas que eu trabalho, eu não vejo. Né? A gente tenta, mas o obstáculo ainda é notório. Desde as políticas administrativas, né, pelas secretarias de educação, tanto do Estado quanto do município, a gente ainda nota que as escolas têm esvaziado o espaço, né? Tem jogado a discussão sempre para escanteio, muitas vezes através de uma discussão burocrática, né, por conta do estreitamento curricular, da dificuldade. Soma-se a isso aí agora as discussões da BNCC, a reforma do novo ensino médio, parece que ainda trazem novas nuances dramáticas para que a implementação seja jogada para escanteio. Né? Isso eu vejo, né, em todas essas escolas, tanto da periferia quanto a do centro, para a formação de professores normalistas, eles não são expostos de forma adequada à complexidade que é o debate das relações étnico-raciais no Brasil, né, da história africana, da história da cultura afro-brasileira. Isso é lamentável, nos traz um pesar muito grande para aqueles que se propõem a fazer uma reflexão, ainda mais para analisar a história local, porque a história da minha cidade, Cabo Frio, é repleta. Temos várias comunidades remanescentes quilombolas. A gente não consegue, muitas vezes, implementar um projeto interdisciplinar. Então, é só para contar um pouco da angústia, dividir, né, também com os colegas, aproveitar também e agradecer muito pela oportunidade de estar aqui nesse espaço. Na sequência, Gabriela Braz. Boa noite. Sou oriunda da saúde mental, sou assistente social, e aí eu achei importante poder abrir para me sentir contemplada na sua pergunta, professor, justamente para trazer a minha necessidade de estar nessa pós, de estar falando com outros nessa busca de uma articulação intersetorial, porque desde 2008 o Cefes, né, o Conselho do Serviço Social, vem estimulando uma campanha para que nós tivéssemos essa fala com os nossos usuários, nos aproximássemos dessa temática. E no campo da saúde mental, e aí falou da Neuza, né, Neuza Santos Souza, exatamente o que eu percebi durante o meu longo período, né, durante o meu período de residência, no meu período de atuação como assistente social, tanto na saúde mental quanto com a população em situação de rua, é um sofrimento muito intenso que a população traz referente à questão da raça, né? É muito, muito evidente. E aí, né, não só com a população em si, nas suas diferentes faixas etárias, mas também os profissionais
das equipes qual eu atuei. E aí já tivemos colocações de usuários se negando a ser atendidos, né, por uma profissional da categoria de psicologia, dizendo claramente que não se sentia à vontade, que não gostaria, porque em algum momento iria chegar a um embate desqualificando ela na posição de profissional. Então, é uma necessidade, é uma urgência dialogar com as outras áreas, né? E eu estou nessa tentativa e reafirmando essa necessidade aí para a gente fazer valer a lei. Agora eu vou passar a palavra à Paula. Professor, Oi. são todos alunos ingressantes, tá? Então, legal ter esse depoimento, sim. Pois não, Paula. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Desculpa eu não abrir a câmera, mas eu estou no meu notebook porque o celular está quase descarregado e eu fiz alguma coisa na configuração da minha câmera, eu não consigo abrir. Está dizendo que a câmera está desativada, não existe e tal, mas vamos lá. Eu sou professora do município do Rio de Janeiro. O Elton falou das comunidades quilombolas de Cabo Frio. Eu conheço algumas comunidades com uma história fantástica e que eu faço parte de uma ONG que está em parceria com eles para a gente realizar agricultura familiar, né, e distribuição de produtos orgânicos, que eles têm plantação, são terras vastas que eles quase perderam, e que foi assim, um golpe do destino muito positivo, graças aos orixás, eles conseguiram reaver essas terras que foram compradas por uma escrava e que ela era escrava de ganho e ela conseguiu comprar uma parte dessas terras do seu patrão quando começou a queda, né, do ciclo da cana-de-açúcar e tal, e ela conseguiu comprar essas terras. E quase que eles perderam lá para o fazendeiro, é uma história muito fantástica. E eu sou professora da rede municipal e fui diretora de uma escola em Guadalupe durante alguns anos, né? Nessa escola eu trabalhei como coordenadora desde 2008 e depois desde 2012 até o ano passado fui diretora geral. E a implementação da lei 10.639 a 11.645, gente, é um desafio. Até mesmo quando o gestor, que sou eu que vos falo, é totalmente a favor e dá todas, assim, colabora com todas as possibilidades materiais e para que isso seja realizado dentro da escola. Os professores têm medo. Os professores não têm conhecimento, porque para a gente trabalhar com uma educação antirracista, a gente tem que estudar, tem que ter argumento, você tem que explicar o privilégio de quem tem a pele clara e o desprivilégio que nós temos enquanto negros. Todos olham para um negro esperando que ele seja de serviços gerais, empregada doméstica, diarista e da companhia de limpeza urbana, e é assim. Quando eu não estou dizendo que todos os nossos alunos pretos precisam ser engenheiros, advogados, arquitetos e tal. O que eu preciso é que essas crianças saibam que elas podem ser qualquer coisa, que elas têm capacidade para isso. E a gente percebe assim, a força de um discurso que desmerece essa criança desde que ela é da educação infantil. Então, paralela à minha
a minha profissão, né, de professora, eu sou contadora de histórias, sou contadora de histórias negras com protagonismo negro positivo. E aí, onde fica localizada a minha escola, tem uma creche, tem uma escola de primeiro segmento, e eu era diretora do segundo segmento. Então, a gente fez um trabalho de parceria, a gente fazia um trabalho com uma educação antirracista nas 3 escolas. A gente convidava os pequenininhos para irem lá no nosso auditório, assistir histórias, fazia chá literário, a gente fazia vários eventos e sempre colocando a educação antirracista dentro da organização da pauta desses eventos. Mas é uma luta, sabe? É muito difícil e é muito desgastante, vamos dizer assim. Graças a Deus, eu tenho, assim, histórias de muito sucesso, eu tenho alunos que estão na universidade, que já terminaram, que já se formaram, porque a gente vai plantando a sementinha, né? Então, desde 2008 para cá, a gente teve um grande avanço nessa escola que eu trabalhei. Agora, nas outras, eu vejo ainda isso muito velado. Podemos ver, assim, com certeza. Alguém conhece a Lei 12.288? Estatuto da Igualdade Racial. Ela é de 2010. Quase ninguém conhece. Eu tô fazendo assim, estou preparando uma série no meu Instagram para falar sobre isso, porque ninguém conhece, pelo menos fica lá. Uma hora alguém vai ver, que seja meia dúzia, que essa meia dúzia consiga conversar com mais meia dúzia, que existe o Estatuto da Igualdade Racial e que garante para a população negra saúde, educação, lazer, profissionalização e mais uma série de coisas que estão ali e que a gente não conhece, a gente não sabe e a gente não fala para os nossos alunos. Então, eu acredito que, desde a educação infantil, é uma missão assim, dos professores que precisam ser capacitados para isso, que o professor que é preto, ele vai estar no seu lugar de fala, ok, mas esse lugar de fala não pode ser só do professor preto, ele tem que ser do professor branco também, que vai entender que ele tem a pele branca, ele tem os privilégios de ter essa pele mais clara, mas que ele pode fortalecer o seu aluno preto. Porque para a gente viver em paz, para a gente viver em harmonia, vai ter que ser assim, né? Então, muito obrigada, professor. Eu fiquei aqui encantada com a sua fala. Eu queria ter vivido nesse tempo para invadir as coisas. Meu Deus, eu não invadi nada. Mas, assim, isso é o que a gente tem hoje e que a gente vê que ainda falta um caminho muito grande pela frente, é graças a vocês, com esse movimento de ter invadido os congressos, de ter ido para a rua, de ter feito um monte de coisa que hoje em dia, de vez em quando, precisa se fazer, né, para o pessoal dar uma acordada. Mas a gente está aqui nesse curso para isso, para a gente estudar esse ensino da história, né, e cultura afro-brasileira, e a gente levar isso aí para as nossas secretarias de educação, para as escolas públicas e para as escolas privadas, que também precisam receber alunos pretos, porque tem um monte de preto aí de classe média que paga escola para os filhos, e muitas das vezes a criança é a única preta dentro da sua sala. Então, os professores precisam aprender a trabalhar com isso também. Tá? Desculpa, eu falo muito. Boa noite, muito obrigada. Eu posso rapidamente aqui, Paula, eu consegui abrir aqui um arquivo que é a pesquisa de uma estudante do curso ela era do curso de veterinária, mas veio fazer a minha disciplina na Universidade Rural, e ela fez a pesquisa sobre a implementação da lei no Colégio Estadual Guadalupe. Não é o que você dirigiu, não é? Não, a minha escola é Escola Municipal Bélgica,
O Colégio Estadual Guadalupe, ele fica próximo, porque na escola que eu trabalho, é uma escola compartilhada, tem o Colégio Estadual Bélgica. E na escola, acho que o nome é Lia Braga, é que funciona o Colégio Estadual Guadalupe. Mas é próximo da onde eu trabalhei. Porque Paula, a Vitória, que é a estudante que fez a pesquisa, ela encontrou um professor, Sérgio da Cruz Pereira. Eu digo o nome dele porque, mesmo que esteja gravado aqui, você manda tirar, Rosane, por favor. Ele trata com descaso, com desplante. A Vitória pegou tudo, analisou, né? Fizemos uma preleção para ela fazer a pesquisa e tal. E aí ela se procedeu como pesquisadora, não brigou, não falou nada, mas gravou o nome dele todo, pediu autorização dele para publicar e tudo. Ele disse, não, para minha parte, ele trata com um descaso. Nunca ouvi falar dessa lei, não me interessa muito. Aqui nós já fazemos isso dessa maneira, sabe, Paula? Então, esse registro aqui testemunha isso que a Gabriela falou em relação ao pessoal de rua, né? E moradores, pessoal em situação vulnerável na sociedade, e que o Eric trouxe para a gente em relação à escola dele em Cabo Frio. É desse jeito, né? A lei jamais é plenamente implementada. Muito importante esse teu testemunho aí, Paula. Muito bom. Mas o Elton está certo. Agora vai piorar com essa coisa do ensino médio. A coisa, assim, é crise absoluta do ensino médio para essas coisas de... Essa coisa mais crítica vai ser tudo chutado. É horrível, horrível. É principalmente horrível, Manuel. Deixa eu comentar uma coisa aqui. Eu decidi segurar um pouco ao fazer aquela saudação inicial por professores de ensino de institutos federais e tal, que fazem esse tipo de curso, que isso é mais trabalho, gente. É mais trabalho. E aí, eu tenho vivenciado muito isso. Professores de ensino superior que não querem dar aula porque educação é presencial. Se não pode ser presencial, eu não estou aqui para conspurcar, foi esse o verbo usado, por um colega e por uma colega, né? Conspurcar o espaço sagrado da formação de professores. Eu não vou dar aula. Eu não aceito isso, essa imposição. O cara simplesmente recebe seu salário e fica em casa e não quer saber de acolher estudantes. Alguns que é a primeira geração da família que chegam na universidade pública não querem saber, desconhecem, menosprezam inteiramente, se trancam em casa. Agora, publicam um artigo de 2 em 2 meses, sabe? Publica um livro no fim de 2020. Grava entrevista para não sei aonde. Né? Posta no Facebook, no Instagram, que estava passeando não sei aonde. Só tem pandemia para ele dar aula. Isso é terrível, né? Então, que professores, que exemplos, né? Professores formadores de educadores estão dando para quando esses jovens educadores chegarem no ensino médio. Eu acho que procede o que você está dizendo. Vai estar uma confusão, vai piorar ainda mais essa confusão. Eu tenho agora o professor Antônio. Bom, eu vou ser rápido. Primeiramente, eu Antônio queria... Castro Alves? Oh, Isso. É tetraneto do Castro Alves, olha só. Não, isso é uma piada pronta, isso é piada pronta. Oh, eu queria dar as boas-vindas, primeiramente, antes de conversar com o professor Amaury, dar as boas-vindas a esses alunos e alunas, né, de 2001. Já notei que é uma excelente turma, né, pelas colocações que aventaram aqui. Mas essas angústias e essas necessidades, né, que o Elton, né, que a Paula manifestaram aí, já indicam que realmente que é uma boa turma, né? Quer dizer, e isso alimenta as nossas próprias aulas, né? Eu acho que esse fato de vocês demonstrarem uma certa necessidade de
resolverem determinadas situações que são extremamente críticas que a gente vive, já é um grande início do nosso curso. Agora, quanto ao professor Amaury, eu queria agradecer ele, a espontaneidade dele, a alegria dele, a bela voz de sambista que ele tem, e dizer uma coisa, eu também tenho alguns lapsos de memória de vez em quando, mas eu soluciono isso indo ao Google. O Google ajuda muito a gente, quem tem lapsos de memória, como eu, como o senhor, o Google ajuda muito. Então, eu queria agradecer, e já está na hora de eu partir aqui, né? E agradecer a sua presença, e agradecer aos alunos, e dar uma boa noite a todos aí. Então, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, então, professor. Professor Amaury, mais alguma coisa, mais alguma colocação? Podemos encerrar a gravação? Olha, da minha parte, mais uma vez, viu, Rosane, só resta agradecer essa oportunidade mais uma vez, né? E ter percebido como, de fato, o curso mobiliza todo um grupo, né? Mobiliza vontades, né? E como naquela primeira turma que eu estive lá, que o Manuel estava lá, né? A gente vê que existe mesmo, por um lado, né, uma resistência grande no âmbito educacional em geral a esses novos temas. A movimentar a educação é muito grande, né, Manuel? Muita coisa. Então, é evidente que os problemas são muito grandes. Mas essa pesquisa que eu desenvolvi de 2016-2 a 2019-1, eu tenho mais de 500 relatórios de estudantes, como o da Vitória da Cruz Pereira, lá sobre o Colégio Guadalupe, que eu falei aqui para a Paula. Eu tenho mais de 500 relatórios, são de 6 turmas. O trabalho final era ir lá fazer essa pesquisa. Era esse o trabalho final. Eu não faço prova, não dou prova no fim do... Esse negócio de prova é careta, é velho, não adianta nada. Nós temos que criar, né, mecanismos de avaliação mais em diálogo com as turmas e menos algo formal, da maneira que seja simplesmente prova final. Então, eles faziam essa pesquisa e traziam. Então, uma coisa, 2 textos que eu já publiquei, eu digo lá, olha, não encontramos nenhuma escola onde plenamente seja implementada a lei. Direção, orientação pedagógica, professores, não existe. Mas também não existe nenhuma escola que não tenha um Elton, uma Paula, um Manuel, não existe. Olha, você sabe que numa escola em Paracambi, um jovem, por sinal, estudante da informática, o cara do curso de Ciências da Computação da Universidade Rural, estudou na escola em Paracambi, e ele foi pesquisar lá, sabe quem fazia os eventos de consciência negra? E teimava em fazer consciência negra. Em abril, ela fazia consciência negra, em abril e maio. Ela não aceitava o 13 de maio. Fazia evento de consciência negra em maio. 13 de maio, ela botava consciência negra. Ué, mas a abolição da escravidão, não. 13 de maio é Zumbi dos Palmares, Dandara, consciência negra. A merendeira da escola. Olha só. Os professores ficavam meio assim, mas ninguém encarava ela, que era merendeira, né? E ela falava, eu boto um veneno na comida de vocês. Eu fui lá entrevistar essa pessoa, uma pessoa maravilhosa, sabe? Vocês nem podem imaginar. Eu tirei fotos, um dia eu vou publicar essas fotos, mas ela fica meio assim, ainda não me autorizou. Então, tem de tudo na implementação das leis. A luta continua, sabe? Então, ainda precisamos gritar muito, sabe, Gabriela? Sabe, Elton? Sabe, Manuel? Gosto se discute, ninguém pode silenciar sobre os protagonismos negros na formação e desenvolvimento da sociedade brasileira e sobre uma África, como queria o grande Zé Maria, uma África em sua inteireza e complexidade. Não se pode silenciar sobre isso, com a desculpa que vai estudar setores, temporalidades específicas.
Quem faz isso é professor de história no ensino superior, careta. E aí isso não é ético, porque está fazendo uma coisa que, na verdade, não dá a dimensão do que seja tanto o contexto do surgimento da importância de África no ensino brasileiro, quanto a importância das histórias, da historiografia africana, que já tem muita coisa importante, a importância da historiografia africana, mostrando, né, a anterioridade africana. Não existe, viu, Gabriela, viu, Paula, não existe essas civilizações clássicas, Grécia, Roma, o Egito lá atrás está na África, mas não é África. Eu ouvi isso de uma professora de geografia, né? Falou isso na sala dos professores e levou o dedo para mim assim, com tudo. Professor, não venha com essas influências deletérias. Eu era professor de educação física, né? E ela deu azar que ela era nova na escola e não sabia que eu estudava, que eu era... Todos os outros sabiam, mas ela não sabia. E um estudante falou na aula dela, ela veio para cima de mim com tudo. O senhor não tem cabedal para ensinar geografia ou história para essas crianças. Aí eu fiquei quieto, olhando para ela, né? Eu estava de shortinho, de camiseta, pensei, poxa, professora. Eu falei para ela, professora, poxa, não digo que você deve me curtir, mas precisa estudar um pouco mais. Mas vamos conversar isso em outra hora. E nunca mais tivemos essa oportunidade. Mas é desse jeito, né? Não se pode. Pode-se, porque é o que se costuma fazer, né? Se omitir, silenciar ou fingir que isso não é importante. Ela dizia que o Egito está na África, mas não é África, porque o Egito pertence às civilizações mediterrâneas. Aí dizia para ela, vem cá, o Santo Agostinho é nascido em Hipona, no norte da África. Toda a família dele é depois do Saara. A família do Santo Agostinho migra para aquela região, ali que hoje é Argélia, não, é Tunísia, né? Então, tudo isso, né, essa interseção, esse entroncamento das histórias de Áfricas com as chamadas civilizações clássicas, isso tudo um dia vai derreter e a gente vai ter a oportunidade de ver que a África simplesmente é um continente de gente, né, e que está na história do mundo, na formação do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Por enquanto, no Brasil, depende dessa rapaziada que está aqui. Depende dessas iniciativas, Ricardo, dessas iniciativas, Rosane. Depende muito dessas atuais gerações de professores. Tá? Daí que, poxa, a maior gratidão por me darem a oportunidade de estar aqui mais uma vez, Ricardo, né? E desejar que essa turma venha com sangue no olho mesmo e com tudo. E esse curso já nasceu bom há 10 anos atrás e, com certeza, vai ser cada vez melhor. Parabéns a todo mundo, parabéns a essa iniciativa. E aí, camaradas, dá tudo certo. Que beleza. Obrigado, Amaury. Muito obrigada, professor. Eu Muito vou obrigado encerrar a você. aqui a gravação.